O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa noite a todos. É a quarta mensagem nossa nesse dia. Começamos hoje nas comemorações dos 117 anos. Eu que tive o privilégio de chegar aqui quando a igreja tinha 90. Então já estou aqui há 27, não é isso? E só saio daqui quando Deus me mandar embora. Você foi chamado por Deus para fazer parte desse momento. Tá certo, Eber? Ninguém sabia o que era design inteligente. Agora você virou missionário do design inteligente. Deus está juntando aqui muito maluco, beleza, para fazer a obra dele nesse momento. E eu creio que nós estamos chegando num momento de virada da igreja. Fechamento de um ciclo. E eu queria dizer para você que nós aprendemos hoje com Gideão princípios espirituais. A obra de Deus promove a glória de Deus quando há menos esforço humano e mais dependência de Deus. Amém? Menos recursos humanos e mais recursos de Deus. A igreja aberta para o sobrenatural. Aprendemos com Davi que Deus faz a obra dele com quem Deus escolhe. Davi queria construir o templo, mas Deus disse: Davi, você não vai construir, quem vai construir é Salomão. Mas Davi não fica zangado. Davi prepara tudo para o seu filho e para as futuras o quê? Gerações. E eu quero falar à luz. Falamos aqui também que Jesus ensinou a gente a fazer a obra de Deus, conscientizando que nós somos o que? Todos mordomos do Senhor. A parábola dos talentos. E agora eu vou falar aqui, texto de Josué, capítulo 1. Deus vai nos ensinar como a obra dele deve ser feita. Nós vamos aprender em Josué, capítulo 1, versículo 9, 4 princípios para a gente fazer a obra de Deus. Vamos ler juntos esse texto conhecidíssimo da igreja. Diz assim a palavra de Deus: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, e para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e serás o quê? Bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas,
nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros cresceu muito nesses últimos anos. Não cresceu por causa do pastor. Cresceu porque quem dá o crescimento é Deus. E muitos irmãos aqui têm trabalhado. Muitos. Têm trabalhado, às vezes, muito mais do que eu para fazer a obra de Deus. E a Bíblia diz, um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Nós estamos aqui na sede, chegando aos 4.000 membros. Se nós contarmos as congregações, vamos aí para 5, 6 mil membros. Nós temos um negócio novo que surgiu na pandemia, através da IPP TV, das transmissões do culto, que é os membros o quê? Online. Nós temos 1.200.000 de membros inscritos. Já pensou nisso? Se essa turma resolvesse vir no domingo aqui? Temos a editora, temos a Junta Missionária de Pinheiros, com mais de 100 campos, alcançando hoje, ou sustentando projetos mais de 38 países. E aqui eu quero chamar a sua preciosa atenção. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Deus. É Ele que está fazendo a obra. Mas a vida da igreja foi comparada por um grande estudioso sobre igreja, que há um momento muito importante na vida da igreja, assim como um voo de avião. Sabia disso? Quem tem o costume de viajar, sabe que quando você entra no avião, geralmente o comandante diz assim, acabou o momento em que a aeronave foi o quê? Abastecida. É assim ou não é? Eu não sei direito, porque eu não sou aeromoço, mas eles dizem assim. Por que ele diz isso? E eu fiquei encucado com isso. Primeiro eu fico encucado quando eu estou assentado e a moça diz, se o avião cair, esse assento, você vai usá-lo onde tiver água. Mas eu perguntei para alguém que entende, e ele disse, é o seguinte, pastor, é muito simples. Um avião, quando vai voar, mais da metade do combustível que ele gasta é no momento da decolagem. Então, os motores, eles são aquecidos, e para ele dar aquela partida, e você vê isso, né? Você sente isso? Naquele momento, ele gasta mais de 50% do combustível para o abastecimento. Depois, quando ele chega a 10 mil pés, e ele chega a 10, 11 mil quilômetros, então é voo de cruzeiro. Ele pega e usa todos os recursos que a tecnologia coloca, mas o consumo de combustível é baixo. Então a igreja de Pinheiros, ela é como um avião. E nós estamos vivendo um momento de decolagem. E que nós precisamos gastar todo o nosso o quê? Ou grande parte do nosso o quê? Combustível. É hora de decolar. Para decolar precisa virar a chave. É ou não é? Ninguém decola, ninguém parte, senão... Precisamos fazer o checklist. Verificar todas as coisas. E aqui nesse texto, nós vamos aprender com Deus. Ele está nos ensinando, através do encorajamento de Josué, 4 princípios importantes sobre a decolagem. É um momento auspicioso, porque Moisés, o grande líder, levantado por Deus, após 400 anos de escravidão no Egito,
Tira o povo do Egito. Deus está fazendo coisas extraordinárias sobre a liderança de Moisés. A aliança foi feita, o tabernáculo foi erguido, a lei foi dada. E agora a igreja está no limiar da terra prometida. É um momento de virada. É um momento que todo esforço feito por Josué e por todo o povo, porque Deus renova a geração, é uma geração nova, que vai agora gastar todas as suas energias para chegar à terra o quê? Prometida. Primeiro princípio que nós aprendemos aqui, versos 1 e 2. O que diz? Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Primeiro princípio aqui é que os homens passam, mas a obra de Deus o quê? Continua. Daqui mais uns anos, naquele retrato que eu estou ali, que eu sou o último da parede. Pensando eu que o arrebatamento viria, né? Aí passa a porta, mas daqui uns dias vai ter outro retrato de pastor. Quando você olha para a galeria dos pastores, os homens o quê? Passaram, morreram. E Deus é bastante claro aqui, ele diz assim: Moisés, meu servo, está o quê? Morto. Não desmaiou, não tirou férias, morreu. Lembra do Chico Anísio? Morreu. Morreu. E é tão interessante, porque morreu por quê? Por causa da sua identidade. Moisés é servo. O servo morre, mas o Senhor continua o quê? Vivo. E é tão interessante isso, meus amados irmãos, porque esse texto é bastante claro. Depois da morte de Moisés, Deus chama Josué, que serviu a Moisés, e ele diz: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora e passa esse Jordão. Eu falei aqui para vocês que a palavra igreja não é um substantivo. Igreja é um verbo. E a igreja está sempre em movimento. Igreja local que não se movimenta, ela morre. Ela fica estagnada. Ela não experimenta os milagres de Deus. Quando Moisés chega diante do Mar Vermelho, de uma situação difícil e complicada, depois que saiu do Egito, o exército de Faraó perseguindo a igreja. Deus diz para Moisés: diz ao povo que marche, que avance. Daqui mais, vou ser gentil com vocês, 40 anos, muita gente que está aqui hoje não vai estar aqui, mas a igreja estará viva, ativa, fazendo o quê? A obra de Deus até Jesus Cristo o quê? Voltar. Se você for muito consagrado, você vai virar nome de coral. Coral Elizabeth. Já pensou? Com aquela foto, aquela múmia assim. Elizabeth. Tá certo, Beth? Se você for um grande professor, você vai virar nome de sala de escola dominical. Porque crente gosta disso. Assim, nas ruas, aqui, Ruth Cardoso. A gente vai virar nome de rua. Se você for muito o quê? Famoso e tiver um admirador, vereador. Sabia disso? Então coloque no seu coração. A vida passa. A vida é como neblina.
Mas a igreja continua a sua marcha gloriosa. Amém? Isso serve para quebrantar a gente também. Para esvaziar nossa bola, para murchar nossa bola. Porque numa igreja hoje cheia de celebridades, nós precisamos entender que a única celebridade da igreja é Jesus Cristo. Ele é a celebridade. Não é o cantor, não é o pregador, não é o escritor. É Jesus. Segundo princípio que nós aprendemos aqui, dos 4 princípios, o segundo, veja no versículo 2, parte B. Diz assim, vamos ler juntos? Passa esse Jordão, tu e todo este povo, não é só ele, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Segundo princípio que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, é que a obra de Deus é tomar posse daquilo que Ele quer nos dar. Às vezes a gente critica o irmão, né? Toma posse do texto. Mas a expressão aqui é clara. Toma posse da terra. A terra que eu o quê? Dou. Então o avanço da obra de Deus, o crescimento da obra de Deus, é uma dádiva de Deus. Nós não conquistamos nada. Nós conquistamos e tomamos posse daquilo que Deus o que nos dá. Se você pensar teologicamente a respeito da doutrina da salvação, Deus escolheu de forma incondicional a sua igreja. Jesus Cristo comprou essa igreja com seu próprio sangue. O Espírito Santo é quem faz a obra de conversão. E eu e você vamos apenas colher os frutos. Amém? Jesus diz assim, na verdade, a seara é grande, mas os trabalhos são poucos. Então é uma seara madura, é uma seara que já foi plantada, é uma seara que está pronta, amadurecida para ser colhida. Eu e você temos que pregar o evangelho a toda criatura. E quando a gente prega esse evangelho, nós vamos tomando posse, Jesus Cristo vai tomando posse dos corações, o reino de Deus vai avançando, o reino de Deus vai sendo implantado. Incrédulos, ímpios, são transformados, são convertidos, são regenerados e se tornam adoradores do Deus vivo e verdadeiro. Você está entendendo isso? É um avanço, é um tomar posse. E eu gosto de dizer assim, o Senhor, eu não quero nada do que é do outro, mas o que o Senhor tem para mim, me dê. E como eu sou paciente, me dê logo. Me dê logo. Não é assim? Deus tem mais. Infinitamente mais para nos dar daquilo que pedimos ou pensamos. Quem sou eu para pôr limites à misericórdia de Deus? Quem sou eu para saber aonde Deus quer me levar? Onde Deus quer te levar? Mas para tomar posse daquilo que Ele nos dá, nós precisamos de 2 coisas importantes que eu e você temos que fazer para avançar, para tomar posse. Gostou dessa? Que você que vem da Assembleia de Deus, tomar posse? É comum para você? Vamos tomar posse daquilo que Deus nos deu. Para tomar posse, versículo 3, nós precisamos o quê? Avançar. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como a prometi, o que a Moisés. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que eu preciso de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus.
para avançar, para tomar posse, colocar o pé, e avançando. E gradativamente, quanto mais eu ponho o pé, mais eu avanço. Toda grande jornada começa com o primeiro quê? Com o primeiro passo. É um passo de fé. Que isso? Tá chorando, menino? Fé para avançar. O oposto de fé é o quê? Incredulidade. E o que significa incredulidade? Medo. Medo. E Deus diz para Tomé: Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. E ele diz para Tomé: Tomé, seja crente. Seja crente, Tomé. Porque o que nos move, o que nos levanta da inércia, o que nos faz avançar, é a fé. É a fé. E é uma fé na palavra de Deus. É a fé no Deus que faz a promessa. Ele está prometendo. Veja no versículo 3 que ele vai dizer claramente aí: todo lugar que eu prometi, todo lugar pisar o vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi o que? A Moisés. Você vai avançar, e você vai avançar crendo naquilo que eu disse. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de José, eu sou o Deus de Moisés. Todos eles avançaram pela fé. Eu gosto sempre de repetir essa frase. É uma frase retórica, mas que nos ensina bem. A fé, ela vê o invisível. Repete comigo. A fé vê o invisível. A fé crê no incrível. Repete comigo. A fé crê no... Terceiro, a fé recebe o impossível. O impossível. O que é impossível para mim é possível para Deus. E a primeira experiência que ele vai ter aqui é uma experiência de fé nas promessas de Deus. Deus diz: vou dar para você, já dei para você a cidade de Jericó. E qual é a estratégia que Deus dá? É coisa de maluco. Deus diz: você, Josué, com todo o povo, vai durante 7 dias da semana, sair daí, não vai fazer nada, calado, presbiterianamente falando. Você vai rodar em torno da cidade de Jericó, das muralhas de Jericó. Mas no 7º dia, você vai rodar 7 vezes. E você agora vai virar pentecostal, reformado, assembleano, presbiteriano. E você vai gritar. E quando você gritar, as muralhas vão cair. É coisa de doido, não. Mas é de Deus. Você tem que ter fé nas promessas, o quê? De Deus. Para crer, para fazer aquilo que Ele está mandando. Eu tenho umas coisas assim que eu fico pensando. Estou de alta do psiquiatra, tá? Estou avisando vocês. Deus, às vezes, na Bíblia, Ele nos ensina que para fazer a obra de Deus, por exemplo, construção do tabernáculo. O que é que Deus diz? Moisés, vai lá e pede o dinheiro para o povo. Aí o povo, todo mundo contribui. Aí Deus diz para Moisés: Moisés, fala com o povo que já alcançamos o alvo. Para tudo. Não precisa trazer mais o quê? Oferta. Aí Moisés vai construir o tabernáculo com dinheiro o quê? No caixa. É assim lá nos Estados Unidos, as igrejas, elas gastam dinheiro no ano, aquele que arrecadou o quê? No ano passado. Aí não precisa de fé.
Só fazer o cheque. A mesma coisa com Davi. Davi faz a planta, prepara tudo, dá dos seus bens, faz um convite para todo mundo contribui. Salomão vai construir a obra com tudo em caixa. Aí você diz, não, esse é o método de Deus. Por isso, pastor, antes de comprar galpão, antes de falar hoje em construção da sede, expansão da sede, nós precisamos arrumar o dinheiro. Eu também acho. Eu tomaria menos Rivotril se o dinheiro já estivesse em caixa. Eu oraria menos. Eu não pediria nada para você. Gente, não precisa dizer. Eu fui dizer que o cara vai dar 8 milhões e todo mundo parou de dar oferta. Ô, desgraça. O dinheiro está aí, está tudo bem. Mas Deus é assim, mas Deus também faz umas coisas extraordinárias. Jesus chega para os discípulos e diz aqui, olha, tem uma multidão aí. E os discípulos dizem, Jesus, vamos despedir a multidão, sabe por quê? Porque é tarde, eles precisam comer alguma coisa. Eles precisam ir no McDonald's, precisam ir lá no Extra, no Açaí, comer alguma coisa. Aí Jesus disse, mas não tem aqui. Nós estamos no deserto. Aí o que Jesus disse para os discípulos? Dai-lhes vós mesmos o que? Aí foram fazer um levantamento no almoxarifado, tinha 5 pães e 2 peixes. E os discípulos disseram assim, que é isso? Para grande, porque tamanha multidão. Aí Jesus abençoa. Vem um menino, entrega o McFish dele para Jesus. E aí só foi McFish. Pão. Foi alimentado o quê? Uma multidão. E ainda sobraram o quê? 12 cestos, o quê? Cheios de McFish. Davi vai enfrentar o exército dos filisteus. É um negócio complicado. Gente graúda, gente forte. Saul não quer nem aí partir para a guerra. Ninguém, todo mundo com medo. Aí Deus chama um adolescente chamado Davi. Qual não dá para usar a armadura de Saul, porque é grande demais. Ele vai de bermuda, camisa do Palmeiras, e diz assim, você vem contra mim com espada, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. O que é que ele usa? Um badoque, um estilingue e 5 pedras. E Deus o que dá? A vitória. Foi assim também com Gideão. 7 anos de opressão midianita. O povo desanimado, esfoliado. Deus disse para Gideão, você vai lá, Gideão. Começa com 32, baixa para 10 mil, chega a 300. Aí Deus diz assim, cada um com espada na mão, cada um com a tocha, e a tocha vai ser coberta com um pote de barro. A senha para ganhar é dizer assim, salve o Senhor, salve Gideão. E na hora que o povo 300 rodeia um exército grandioso, Deus faz com que os próprios inimigos eles se matam entre eles. E Deus dá a vitória para Gideão. A obra de Deus é tomar posse daquilo que Ele quer nos dar. É avançar pela fé. É crer nas promessas de Deus. Quarto princípio. Se você não quer, não impeça a mim. Porque a obra de Deus avança de forma o quê? Irresistível. Presta atenção, tudo no mundo está falindo. Todo mundo vai falir. Mas a igreja de Deus avança de forma irresistível e gloriosa. Tudo há de passar,
Mas a igreja de Deus permanece para sempre. E veja o que é que Deus diz aqui. Verso 5, bem forte, lê comigo. O que é que diz? Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ninguém te poderá o quê? Resistir quando? Todos os dias da tua vida. Então ele está dizendo assim, olha, a igreja vai avançar, a igreja vai vencer. Porque a igreja ela é irresistível. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você está com medo de chinês? Está com medo de russo? Está com medo da economia? Você está com medo de quê? De ideologia? De comunismo? Você está com medo de recessão? Descansa seu coração. A igreja de Deus o quê? Vai avançar. Porque ela é gloriosa. Quarto e último princípio. A obra de Deus é bem sucedida quando ela é fiel à palavra de Deus. Amém? Veja que a estratégia que Deus dá e o segredo do sucesso que Deus revela para Josué. Ele diz no versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés, o que te? Nós precisamos ser forte e corajoso para dizer que a Bíblia é o quê? A palavra é o quê? De Deus. Vocês estão entendendo ou não? Nós não podemos nem desviar, nem para a direita e nem o que para... Agora eu posso falar sobre direita e esquerda, né? Nem para a direita e nem para a esquerda. Eu tenho que ficar firme na palavra. Esse é o segredo. O pessoal acha que a igreja avança quando ela abre mão da palavra, quando ela quer reescrever a palavra, quando ela quer trazer os conceitos do mundo para dentro da igreja. Não, Josué. E você precisa ser macho, corajoso, para guardar tudo aquilo que a palavra de Deus o quê? Diz. Eu destacaria aqui para você, nesse texto, algo muito singular. E eu chamo a sua preciosa atenção para isso. Ele diz assim, então somente ser forte e muito corajoso, para terem cuidado de fazer segundo toda a lei de Moisés, que Moisés, teu servo, o quê? Te ordenou. Então eu preciso o quê? Obedecer a palavra. Para ser bem sucedido na obra, para avançar, para ter sucesso no ministério, na obra de Deus, na vida aqui na terra, nós precisamos obedecer a palavra. Mas ele vai dizer que antes de obedecer, você precisa falar desse livro da lei. E para você falar e obedecer, você precisa meditar nele de dia e de noite. Veja que a palavra meditar não é estudar. Essa palavra é muito forte. Ela aparece no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita aí de dia e... Eu já expliquei isso aqui. A palavra meditar, irmãos, não é estudar. Não é apenas ler, conhecer a palavra. Meditar é ruminar. Meditar é semelhantemente a um processo de alimentação. Eu tomo a palavra de Deus, que é o pão, eu ponho o pão na boca, eu mastigo esse pão. Mas é quando esse pão cai dentro de mim e começa o processo digestivo, isso é a meditação. O que me nutre, o que me alimenta, o que me fortalece, não é ler, não é conhecer, mas é meditar na palavra o quê? De Deus. E você vai meditar quando? De dia e de noite.
E ele termina dizendo, versículo 9, vamos ler juntos? Não, tu mandei eu, ser forte, não temas, nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo, por onde quer que andares. Vai ficar para outro sermão. Somos uma igreja enviada. Somos uma igreja medrosa. Mas Deus diz, não temas e nem te espantes, porque eu sou contigo, por onde quer que andares. Louvado seja Deus por isso. Glorificado seja o nome de Deus nessa noite. E a igreja está vivendo um momento especial. Hoje nós estamos aproveitando, porque, meu irmão, sonhar é 0800. Sabia disso? E essa igreja está sonhando aqui, com um projeto aqui na sede. Eu quero colocar para vocês agora, o projeto que foi pensado por uma comissão, que foi trabalhado por um escritório de arquitetura. É um estudo, não está definitivo, porque tudo pode mudar. Mas é o que, pela graça de Deus, nós já demos uma passada grande agora, com a aprovação do plano diretor. Estamos dependendo agora de algumas mudanças na lei de zoneamento para nos qualificar para isso. Mas isso é possível a gente construir aí. E veja o que os irmãos sonharam. Veja aí, põe na tela. Olha que coisa linda. Gostaram ou não? É bonito ou não é? Tijolinho aparente. Vidro. Dá uma salva de palmas para Jesus, né? Vamos lá. Olha, auditório para 3.000 pessoas. Quando a gente terminar, nós vamos estar com 10, 12 mil membros, aí vai ficar pequeno. Tem que fazer o quê? 4 cultos. Aí nós vamos para a Aliança Parque. Não tem jeito. Salas para o departamento infantil. Vai ter uma capelinha de 24 horas. Essa capela vai ser os aposentados. Tem o que fazer? Vai para a igreja orar. Igreja, 24 horas de oração. Orando por São Paulo, orando pelo país. Tem acesso ali pela... Vai ter a escola. Vai ter, meus amados irmãos, uma praça ali maravilhosa, um terraço ajardinado. 2 quadras poliesportivas, coberta. Vai ter a escola com o jardim adulto. Meu irmão, área verde no entorno, coisa linda. Coisa linda. Veja da ponte como é que vai ficar. Olhando da ponte, veja ela, passa rápido aí, olha que visão. Estamos aqui a 200 metros da estação. Vai ter a estação aqui, você não sabe, de Rio. Você vai poder vir para a igreja de bicicleta. Vamos ter que providenciar chuveiro para você tomar banho, porque vai feder a casa de Deus. Você vem andando. Daqui para lá você vai vir de drone. Drone. Mas você vai, os seus filhos vão chegar aqui na igreja, passar o dia aqui, fazer discipulado, ensaiar, aprender música, tomar banho. Depois vai ter a praça de alimentação, com McDonald's, Starbucks e padaria Santa Etienne. Pronto. Para a moçada. Não vai ter bebida alcoólica, tá? Não vai ter vinho. Passa aí o quadro rapidamente, para encerrar, 14 mil metros quadrados. A gente está usando só o que temos aqui, sem usar a casa do judeu. Nós estamos deixando ele fora. Estamos mantendo ainda 8 casas que nós temos aqui compradas. Fora o galpão que nós temos que comprar. Porque para isso aqui sair do papel, vai ter que derrubar tudo aqui. Para que isso seja construído num prazo de 6 a 7 anos. Amém? Onde está o dinheiro? Hein? Você. Chegou a hora. Chegou a hora.
Lourenço e eu, nós não vamos desfrutar disso. Vamos, Lourenço? Você está com 70 aí? 72. O Senhor está pronto para te chamar. Não louve a Deus de mão levantada que Ele pega você. A santa está... Não. Nós não vamos desfrutar disso. Vamos começar a desfrutar. Porque Moisés o quê? É morto. Mas a obra de Deus o quê? Avança. Vai ser para os meus netos, seus netos, para as novas gerações. Porque nunca, uma avenida principal de São Paulo, como nós estamos aqui, teve uma igreja verdadeiramente evangélica e prega a palavra de Deus. Nós temos templos suntuosos, de apóstolos, de comerciantes da fé. Sabia disso? Isso vai ser um ícone. Vai mostrar para São Paulo que Deus é Deus, para a glória dele. Amém? E você faz parte dessa história. Você que está aí pegando fogo, trabalhando no mercado financeiro, ganha bônus para caramba, você vai participar. Você que é adolescente, vai participar com a mesada que você leva. Você que é empresário, o seu prolabore. Os aposentados, com a aposentadoria. Todos nós vamos contribuir com aquilo que nós podemos, para que a obra de Deus seja o quê? Feita para a glória dele. Amém, irmãos?